Boa, boa noite. Vamos iniciando o encontro com o Evangelho de hoje, a nossa assistência espiritual online. Eu convido a todos a nos unirmos em oração, buscando a presença de Jesus, o nosso amigo querido, nosso mestre, que através dele os seus mensageiros possam estar conosco nesta noite. Que a luz de Jesus possa adentrar o nosso lar, envolvendo os nossos corações, fortalecendo a nossa mente, para que nesses minutinhos em que estivermos aqui reunidos em seu nome, possamos encontrar a serenidade, o equilíbrio, a paz, para recebermos os fluidos benéficos que esses amigos espirituais, em nome de Jesus e com a permissão de Deus, vêm trazer para nós. Que tenhamos condições de assimilarmos os ensinamentos de hoje, colocarmos em prática esse código de conduta que é o Evangelho, o meio que Jesus nos trouxe para sermos felizes. E vamos desde já, envolvendo em nossas vibrações de gratidão e carinho a Fernanda, que na noite de hoje conduzirá as nossas reflexões, que ela possa sentir o amparo dessa equipe espiritual e tendo toda a serenidade para que as suas palavras sejam claras e toquem nossos corações. E assim nós vamos, em nome de Deus e de Jesus, iniciando esta assistência com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, eu falei para a Mônica, né? A nossa palestra, acho que um bom nome para ela é Encontro com Jesus. Eu estava lendo uma lição de Emmanuel no livro Fonte Viva, e essa lição de Emmanuel chama-se Pelas Obras. Mas conforme a gente vai lendo essa lição, a gente percebe assim que através dessas nossas obras nós temos o caminho para nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus. Emmanuel, nesse livro, dessa lição que está no livro Fonte Viva, é a lição de número 24, para quem quiser procurar, ele usa um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, da primeira carta, que diz o seguinte: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E Emmanuel, quando então começa a analisar essa frase, não é, da carta de Paulo, ele traz para a gente uma reflexão mais ou menos nesse sentido. Ele fala assim, que essa é uma lição de extrema importância para a gente aplicar na nossa vida diária, não é? E ele começa dizendo assim, que a gente tem uma tendência muito grande a valorizar aquelas pessoas que, de alguma forma, pensam como nós, aquelas pessoas que costumam agir de uma forma semelhante ao nosso agir no dia a dia, e que isso, muitas vezes, pode ser, assim, quase que como uma cilada no nosso dia a dia, não é? Por quê? Porque não necessariamente as interpretações que a gente faz dos fatos, das coisas,
são interpretações corretas, verdadeiramente entendidas, verdadeiramente aplicadas na nossa vida. Nós muitas vezes temos interpretações das situações, às vezes até mesmo das lições de Jesus, de uma forma um pouco enviesada. E Emmanuel, então, chama a atenção para isso, né? Será que o que a gente está interpretando, não é? A forma como estamos olhando a vida é realmente a melhor forma de fazermos isso? Ele fala também, não é? Que nem sempre a forma como a gente tem os nossos costumes, os nossos hábitos no dia a dia, são os hábitos mais adequados, são os hábitos que estão mais alinhados com a verdadeira moral, que nem sempre as diretrizes que a gente escolhe para encaminhar as nossas atitudes, os nossos fazeres, são dignos de elogios. Então, ele fala assim: é importante que a gente, então, se desprenda dessa nossa necessidade de estar sempre às voltas com as pessoas que pensam e que sentem da mesma forma, para a gente ampliar um pouquinho essa nossa visão, essa forma de olhar o mundo, de olhar as outras pessoas, porque a gente pode, sem perceber, não é, estar equivocado em alguns pontos. E qual é a melhor forma, então, né? O que é que a gente deve olhar além do que a gente está habituado a olhar? Ele fala, então, que a gente deve especialmente dar uma atenção para aquelas pessoas que a gente nota que estejam imbuídas de seguir a Jesus, imbuídas de trabalhar no bem, aquelas pessoas que de alguma forma trabalham para um mundo melhor, um mundo baseado no Evangelho, um mundo baseado no que Jesus nos deixou. E aí sim, não é? É imprescindível que a gente comece então a mudar esse nosso olhar, a mudar a forma como nós estamos levando o nosso dia a dia, porque aí sim a gente vai começar a sentir a vida de uma outra forma, aí sim a gente vai começar a olhar para as situações de uma forma diferente. E a partir disso, a gente então verdadeiramente vai enveredar rumo àquela vida superior, àquela vida com propósitos realmente alinhados com o Evangelho. Então, a gente precisa buscar esse tipo de pessoa, esse tipo de referência no nosso dia a dia, para que a gente possa, então, ter uma lucidez diferente do que a gente já vem cultivando de forma, né, às vezes há tanto tempo, porque a gente está tão acomodado com as coisas que nem percebe essa necessidade de mudar. Então, quando a gente amplia isso, que a gente tem uma lucidez diferente sobre os acontecimentos, a gente pode também renovar, não é? Dar um ar novo para esse nosso fazer diário e começar a mudar pequeninas atitudes e que vão, ao longo do tempo, fazendo com que a gente encontre cada vez mais Jesus aqui dentro mesmo do nosso coração. E agindo dessa forma, certamente a gente vai, não é, melhorar não só a nossa vida, mas a gente vai melhorar a vida do mundo, não é? A vida dos nossos companheiros, daquelas pessoas que compartilham da nossa jornada. Quando Kardec pergunta para os espíritos, não é? Qual é a finalidade da encarnação? Por que que a gente nasce tantas e tantas vezes? E os espíritos falam o quê? Eles falam que a gente renasce porque e tem essa oportunidade, né, quase que infinita das reencarnações, para que a gente possa nos melhorar, para que a humanidade evolua, para que nós cresçamos e também para que a gente possa dar a nossa parte de contribuição para essa obra divina, para esse mundo, não é? Para esse universo que Deus criou para nós com infinitas possibilidades de evolução. E qual é o caminho, não é? Como é que a gente consegue, então, mudar? Como é que a gente consegue se alinhar com as leis divinas? Como é que a gente consegue desenvolver esse tanto de virtudes que Jesus veio aqui e mostrou para a gente ser uma possibilidade? Quando ele nos ensinou as virtudes através da sua exemplificação, ele estava mostrando para todo mundo que nós temos aquelas potencialidades.
quando que ele fala isso, por exemplo? Quando ele diz: "Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, brilhe a vossa luz". Jesus, então, já estava mostrando para a gente: "Olha, vocês conseguem, vão lá, não é? É necessário empenho, mas é possível. Nós temos essas sementes aqui dentro, nós temos essas potencialidades, nós só precisamos cultivar a terra do coração, não é? Aguar essas sementinhas com amor, com a benevolência, com a caridade. E o Evangelho segundo o Espiritismo já traz ali um capítulo, não é, muito especial, e que já fala que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é esse meio. A caridade é a forma pela qual a gente pode caminhar de forma unida com todos os nossos companheiros, com todos os nossos irmãos. Através da caridade, a gente se coloca no mesmo barco, não é? Estamos vivendo em humanidade compartilhada. Todos nós temos alegrias, todos nós temos sofrimentos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos conquistas. Quando nos colocamos nesse mesmo barco, quando olhamos para a nossa existência como uma existência de humanidade compartilhada, aquela ideia do eu sou melhor nisso, fulano é pior do que eu em determinado campo, isso some, nós nos colocamos lado a lado, nós vemos que todos nós temos necessidades, todos nós precisamos de ajuda e todos nós também temos a capacidade, o potencial para ajudar, para caminhar lado a lado das outras pessoas, para segurar as mãos das pessoas que estão um pouquinho para trás, para darmos as nossas mãos para as pessoas que já caminharam um pouquinho mais e que vão nos ajudar nessa trilha, não é? Nessa grande seara de Jesus. E aí, então, a gente pensa, qual é o nosso papel na seara do Mestre? Qual é o nosso papel na seara de Jesus? Como estamos desenvolvendo isso? Porque sabemos, na verdade, que Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, é nosso exemplo maior, é nosso guia, é aquela imagem na qual a gente deve se espelhar, que a gente deve se modelar de forma a espelharmos Jesus nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Nós nos dizemos cristãos. Isso quer dizer que seguimos a Jesus. E aos pouquinhos, não é? Conforme nós vamos entendendo o seu evangelho, conforme nós vamos praticando o que ele nos ensinou, vai ficando cada vez mais espontâneo, vai ficando cada vez mais fácil a gente espelhar Jesus no nosso dia a dia. E quando a gente olha, não é, o Evangelho, quiçá tivéssemos lembranças da vida de Jesus aqui na Terra, quando provavelmente passamos também naquele tempo, quem sabe até convivemos com Jesus, vimos Jesus, talvez em algum momento ali nos seus ensinamentos, quão doce, né? Seria ter essa lembrança. Mas se não temos, não tem problema nenhum, porque temos o Evangelho. E quando olhamos, não é, como Jesus vivia, como era esse dia a dia dele, nós vamos ver que a vida dele foi um convite à nossa transformação. Foi um convite à nossa regeneração. Foi um convite a nos tornarmos seres bons, a nos transformarmos intimamente, a termos um olhar mais compassivo, mais caridoso, mais afável com as outras pessoas, um convite a nos tornarmos mais benevolentes para com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, não é verdade? Todos nós fomos e continuamos sendo convidados por Jesus a participarmos do quê? Dessa criação de um mundo melhor, de um mundo mais feliz,
A doutrina espírita fala que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. E quando isso vai chegar? Isso vai chegar quando nós nos transformarmos. É bem verdade que hoje já temos muitas pessoas de coração bom, pessoas que visam o bem, pessoas que estão verdadeiramente interessadas no sofrimento das outras pessoas. Então, quando essa transformação começa aqui dentro no nosso coração, nós todos, enquanto humanidade encarnada nesse planeta, vamos estar trabalhando em favor desse planeta de regeneração, que, como dizem os espíritos, é aquele porto que a gente vai poder respirar um pouco de tranquilidade, que nós vamos nos fortalecer, que o bem gradativamente vai se sobrepondo ao mal, não é? Por quê? Porque nós vamos nos transformar. Então, para que isso aconteça, é necessário que essa transformação aconteça aqui dentro, que essa construção de um novo homem, o deixar o homem velho para trás, como Paulo fala, não é? Que o homem velho ficou para trás e ele era uma nova criatura em Jesus. Quem tem Jesus se torna uma nova criatura. É necessário deixar esse homem velho para trás e se revestir do homem novo. É isso que Jesus veio nos ensinar, a nós deixarmos para trás todas aquelas mazelas, aquelas manchas, não é? Que trazemos de um passado tão longínquo e que hoje não nos é mais necessário. Por quê? Porque nós já entendemos a necessidade dessa transformação. Jesus, não é? Deus, na sua infinita paciência, na sua infinita compreensão, entendem que essas manchinhas, não é? Fazem parte do nosso aprendizado, fazem parte do nosso caminhar em direção à evolução. Jesus jamais, né, nos julgaria, jamais apontaria o dedo, porque ele é o irmão que veio antes, é o irmão que já caminhou mais, que já entendeu que isso é um processo, e ele sabe, não é, que é nesse processo que a gente entende, a partir dessas manchinhas, o que a gente já não deve fazer mais, porque isso já não combina mais com a nova compreensão que nós temos da vida, com a nova compreensão que nós temos das leis divinas. E como é, então, que a gente caminha, não é? Como que nós conseguimos fazer essa construção? O caminho mais seguro para isso é servir a Jesus. É sentir Jesus no nosso coração, é perceber que Jesus vive verdadeiramente conosco. Ele cuida de cada um de nós. Quando nós olhamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nós temos um item, o item 11, que fala da beneficência. E quem escreveu essa mensagem foi um bispo. E esse bispo, ele fala assim, que quando a gente entra por esse caminho da beneficência, quando a gente entra para os caminhos da caridade, ele fala que isso vai preencher o nosso coração das mais puras alegrias, das doces alegrias. Ele usa esse termo, não é? Ele fala assim: quanta alegria vai ter no nosso coração quando a gente conseguir perceber que levou o consolo, que a gente levou um alívio para um coração aflito. Jamais a gente vai pensar nessa alegria como se ela estivesse assentada num orgulho. Olha, eu fiz isso para o fulano e ele teve um alívio. Eu doei isso para ele e ele ficou bem. Não, não é essa alegria assentada num orgulho. Isso não é uma alegria genuína, verdadeira, que habita o nosso coração. Essa alegria que vem da gente aliviar um coração aflito, da gente levar um sorriso para uma pessoa que se encontrava desanimada,
vem da certeza da gente estar junto com Jesus, da certeza de que a gente está entendendo qual é o caminho certo que nós temos para trilhar. Esse companheiro, não é? Esse bispo, ele se chama Adolfo, que escreveu essa mensagem, ele fala assim para a gente: ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Olha só como podemos nos encontrar com Jesus. Aqui já tem uma dica, na verdade. E a regra máxima, não é? A lei máxima de Jesus, a lei áurea, a gente não pode perder nunca de vista, que é quando Jesus fala para a gente pode encontrar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, quando ele diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, não é? Essa é a primeira lei. E a segunda qual é? Amarás o teu irmão de forma, não é? Pura, de forma que você ame esse seu irmão da mesma forma que você ama a você mesmo. Foi isso que Jesus quis dizer, que a gente ame, que a gente queira tão bem esse nosso irmão da mesma forma que nós nos queremos, não é? Nós desejamos o melhor para nós, então nós vamos desejar o melhor para os nossos irmãos. Nós queremos ser amados, então vamos amar nossos irmãos. Todo mundo quer ser amado, nós queremos ser respeitados, vamos respeitar o nosso irmão. Foi isso que Jesus quis dizer, porque todos nós fazemos parte de uma grande família universal. Todos nós estamos submetidos às mesmas leis de Deus. E uma das leis, não é? Talvez uma das mais belas é essa lei de solidariedade, não é? Que está implícita nas leis divinas. É essa lei que nos liga como elos de uma corrente uns aos outros. É aquela lei, não é? Que dá aquela ideia de que todos nós somos como pecinhas numa grande engrenagem, na engrenagem do universo. Um relógio em que falte uma pecinha, ele deixa de funcionar. Nós, não é? Somos essas pecinhas, nós somos esses componentes ainda que pequeninos, não é, na compreensão, ainda no nosso desenvolvimento, mas somos componentes da grande obra de Deus. Como temos, então, contribuído para essa obra de Deus? Sabemos, como falamos aqui agora, que se uma pecinha do relógio sair fora, tudo fica meio desregulado ali, não é verdade? Mas nós podemos então pensar: será que eu estou funcionando de acordo? Será que eu estou funcionando de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus? Porque nós somos chamados a essa expansão do amor, a expansão da compreensão, expansão da harmonia. Precisamos ser elos de harmonia nessa grande família universal. Jesus veio trazer a pacificação, veio nos ensinar como sermos pacificadores, e quando somos assim, estabelecemos essa harmonia. Quantas vezes Jesus nos convidou a aprender a tolerância, a aprender o amor, a aprender o olhar carinhoso, o olhar compassivo, na verdade, a aprender a olhar o outro na sua necessidade. Quando Jesus falava, não é? Que queres que eu faça? Jesus estava mostrando para gente uma forma da gente olhar o nosso irmão e falar assim: o que você precisa? Ao que a gente acha que ele precisa, mas Jesus ensinou: olhe o seu irmão, olhe além, pergunte qual é a necessidade dele, vamos trabalhar na necessidade dele. É isso que Jesus fazia e continua fazendo por cada um de nós. Caminhar com Jesus, olhar o mundo dessa forma, vai nos trazer essa verdadeira alegria, essa alegria
genuína. Caminhar com Jesus é fácil? Nunca foi dito que seria fácil. Ele disse sim, que quando nós nos sentirmos sobrecarregados, aflitos, que nós nos refugiássemos no seu amor, não é? Porque ele traria aquele alento, aquele afago, aquele sossego que o nosso coração precisa para passar por aquela dificuldade. Mas não seria um mar de rosas, como nós dizemos popularmente. Por quê? Porque para seguir com Jesus, nós precisamos de muitas renúncias, nós precisamos de uma disposição verdadeira ao bem, nós precisamos muitas vezes calar melindres, calar ressentimentos, não é? Em favor da grande obra, em favor da, vamos dizer assim, né, instauração do reino de Deus aqui na terra. A gente precisa deixar de lado o nosso orgulho, a gente precisa deixar de lado a nossa vaidade, mas isso não é pesado. Quando estamos com Jesus, isso não é pesado. E nós vamos tendo cada vez mais a convicção de que esse é o caminho, porque Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outra forma, não existem atalhos. Isso é uma construção nossa, do dia a dia, de passinho em passinho. E quando nós verdadeiramente nos assentarmos nessa realidade, nós estaremos sendo aquela casa que Jesus falou, que está sendo construída sobre a rocha e não sobre a areia. Porque Jesus fala, não é? Quando ele encerra o Sermão da Montanha, que ele traz essa ideia da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, e daqueles, não é? Que assim a constroem. Aquele que constrói sobre a rocha é aquele ser sensato, não é? Ele tem uma base tão firmemente estabelecida que pode aparecer a dificuldade que for, ele está ali, firme. E se vacilar, Jesus vai estar lá junto com ele. Mas se nós nos preocuparmos unicamente com as coisas do dia a dia, com a materialidade, com as coisas superficiais, a nossa casa, a nossa compreensão vai estar sobre como que construída na areia. E quando vem o vento forte, quando vem a chuva, aquela base é levada embora e nós nos perdemos nesse momento. Por isso, a importância de nós estarmos firmemente estabelecidos com Jesus. E Jesus, ele nos acompanha tão de perto que ele sabe das nossas limitações, ele sabe o que a gente consegue e o que a gente não consegue ainda nesse momento. Mas mais importante do que isso, Jesus sabe das nossas potencialidades. Ele sabe que às vezes o amor ainda está dormitando ali no nosso coração, que a bondade ainda é uma sementinha que vai brotar, mas ele sabe, ele tem a certeza de que, assim como ele, nós somos filhos de Deus. Deus é um Pai amoroso, e como já disse João, Deus é amor. Então, nós temos essa essência amorosa aqui dentro. Às vezes a gente só precisa dar uma espanada na poeira, não é? Para a gente ver esse amor brotar, para a gente ver esse amor brilhar, como Jesus nos recomendou. E nós, não é? Nós já nos abrimos para isso, nós já começamos a espanar essa poeira que muitas vezes deixamos ali acumular, nós já nos abrimos à renovação, ao bem. Nós já recebemos Jesus no nosso dia a dia. Se hoje Jesus tocasse a campainha da nossa casa, como é que a gente se sentiria? Talvez a gente pense assim, meu Deus, que vergonha, acho que eu vou apagar a luz para Jesus não ver que eu estou em casa, porque eu não me sinto digno de receber Jesus. Quem sou eu para receber Jesus? Ah, mas Jesus, aquele coração doce, vai receber a gente nas nossas dificuldades, não é? Ele vai compreender nosso coração, ele vai nos acolher da forma como estamos nesse momento, porque ele caminha conosco, ele nos sustenta, mesmo que a gente não perceba essa presença tão amorosa dele na nossa vida. Então a gente entrega a Jesus tanto as nossas dificuldades quanto as nossas alegrias.
vamos ter certeza que Ele se alegra com as nossas conquistas, que Ele se alegra com as nossas alegrias, com as coisas que nos trazem aquele calorzinho do coração, não é verdade? E vamos ter a certeza absoluta de que Jesus se faz presente na nossa vida, seja através, né, dessa forma que a gente não percebe, mas Ele se materializa na nossa vida de outras formas. E uma dessas formas é na presença dos irmãos que vivem conosco. Outro dia, ouvi uma música tão bonita, gente. Eu estava num trabalho, não é? E teve uma dinâmica, e foi uma música que eu nunca tinha ouvido, e me parece que é uma música antiga, que se chama Um Jantar para Jesus. E quando eu ouvi essa música, eu falei, nossa, que bonito, não é? E pensando nessa música, pensando nessa passagem de Emmanuel, eu falei assim: eis aí a forma da gente encontrar Jesus. Depois procurem no YouTube, é muito bonitinha essa música, Um Jantar para Jesus. E ela conta uma história para gente. Ela diz que tinha um homem, não é, de vida muito simples, mas que ele tinha convidado Jesus para jantar na casa dele. E na sua simplicidade, dentro da sua condição, ele tinha feito um frango assado para Jesus. E ele arrumou aquela mesa bonita, tudo muito simples, mas tudo feito com um coração muito amoroso para agradar o mestre. E quando tudo já estava então preparado, aquela mesa bem posta, eis que alguém bate a porta e ele se sente todo feliz. Ele fala: Nossa, acho que Jesus chegou. E quando ele vai abrir a porta, quem ele encontra? Um mendigo que estava faminto e pediu alguma coisa para comer. E aí ele olha aquele frango tão douradinho que ele tinha feito para Jesus, ele fala assim: ai meu Deus, o que é que eu faço agora? Se eu tirar um pedaço desse frango, Jesus vai perceber que o frango ficou manco. Mas aí ele olha o mendigo e vai lá e tira uma das coxas e dá para aquele mendigo comer. O mendigo come, se satisfaz e fala para ele assim: muito obrigado, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem a caridade e que traz o amor em seu coração. E aí, então, ele volta, dá mais uma verificada na mesa, ajeita o frango que ficou sem uma coxa, e de repente batem novamente na porta e ele fala: Jesus chegou. E quando ele olha na porta, é uma criança muito simples, de pés no chão. E essa criança, então, olha, pede um pedaço de comida, um pouco de comida e também um pouquinho de atenção. E aí aquele coração fica condoído da situação da criança, vai lá na mesa, olha aquele frango que já estava manco de uma perna, tira outra coxa e dá para a menina. E a menina come feliz, os seus olhos brilham e ela agradece. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passa mais um tempo e Jesus chega. Jesus então vai lá e se posta à mesa. O homem fica ali um pouco constrangido, porque o frango estava sem as pernas. E aí ele olha para o frango e Jesus, não é? Olha para ele e ele olha para o frango e quer então explicar para Jesus o que é que tinha acontecido e convida Jesus para comer. E Jesus fala que não vai comer. E antes então que esse homem começasse a se explicar por que é que o frango estava sem as duas coxas, Jesus diz assim para ele: Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes. Estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E assim, com os nossos corações cheios de alegria, de gratidão por essas reflexões, sentindo em nosso coração
que estamos caminhando ao encontro de Jesus, nesse instante, nos unimos, num só pensamento, oferecendo a Jesus todo esse amor que Ele nos oferece. Que o nosso amor, que as nossas gotinhas de amor possam se unir. E entregamos nas mãos de Jesus, para que esse amor possa envolver o nosso planeta em vibrações de paz, de união e de fraternidade. Que todos os corações doentes possam receber o lenitivo para suas dores físicas e suas dores morais. Que todo aquele, Senhor, que está sem esperança, possa nesse instante sentir o seu abraço, sentir a alegria, sentir a sua presença, Jesus. E assim, que vamos canalizando toda essa vibração de luz àqueles que pensam em tirar a própria vida, aqueles depressivos, a todos aqueles que passam por aquelas situações de pânico, vibrando serenidade a esses corações, para que eles sejam auxiliados pelos médicos espirituais e pelos médicos materiais. Vibremos para que a harmonia, para que a compreensão, para que o amor possa habitar todos os lares deste planeta, para que a família se fortaleça, seja essa base sólida e firme, para conseguir levar as pessoas adiante nesse desenvolvimento do amor e do bem. Vamos agora vibrar muita paz, paz aos corações, paz às nações que se encontram em conflitos, a esses povos que sofrem tanto pelos desmandos de seus governantes que se perdem no poder, vibrando para que as nações se unam para se auxiliar, para que haja a verdadeira fraternidade universal. Pelos corações abandonados, por aqueles velhinhos, pelas crianças que foram esquecidos pelos seus familiares. Vamos levando a nossa vibração de acolhimento, de amor, de carinho. Vamos vibrando para que o Evangelho de Jesus, através de todas as seitas, de todos os rótulos religiosos, possa ser levado aos corações, levando a humanidade a essa transformação tão necessária para essa vivência no bem. Nós vamos pedindo a Jesus permissão para vibrarmos pelos nossos parentes, pelas pessoas que convivem conosco, pelos nossos próprios lares, por nós mesmos e por todos aqueles com quem ainda temos dificuldade em nos relacionarmos. E assim, com os nossos corações abertos, nós vamos nos preparando para recebermos da equipe espiritual desses mensageiros que, em nome de Jesus, foram direcionados até o local onde nós estamos, o passe. Lembrando que o passe é uma transmissão, uma transfusão de energias que esses espíritos, nesse instante, dão para cada um de nós. Nós vamos, assim, de olhos fechados, mentalizando a figura de Jesus na nossa frente, com aquele sorriso, com os braços abertos, e nós vamos indo ao encontro de Jesus, sentindo o seu abraço, sentindo que Jesus afaga os nossos cabelos, conhecendo a cada um de nós. Jesus querido, que nós possamos receber essa força que nós precisamos para vencer os desafios do dia a dia.
para que possamos aprender a vivenciar os seus ensinamentos, aprender a sermos pacientes, tolerantes, bondosos. Jesus querido, que possamos aprender a ter calma e a confiança necessária para saber esperar o tempo de Deus. Mestre Jesus, que nesse instante os teus mensageiros espalhem sobre o nosso lar essas vibrações de amor e de paz, que derramem sobre a água que nós deixamos ao nosso lado os fluidos benéficos, transformando essa água no remédio necessário a cada um de nós. Que essas energias, Jesus, que estão sendo jorradas sobre as nossas cabeças, se esparramem até os nossos pés, nos envolvendo numa cúpula de luz. E que essas energias, Jesus, de saúde, de equilíbrio, de fortalecimento e de paz, possam transformar as nossas células doentes em células saudáveis, abastecendo todo o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo mental. Que possamos ter pensamentos de otimismo, que possamos desenvolver a fé em nosso coração. E principalmente, Jesus, que possamos nos sentir renovados, revitalizados com essas energias que estão sendo derramadas sobre nós. Que essa cúpula de luz permaneça conosco, que amanhã nós possamos acordar com esperança em nosso coração, gratos por mais uma oportunidade de vencermos, por mais uma oportunidade de recomeçarmos, e que possamos guardar em nossos corações a certeza de que nenhum sofrimento é para sempre, de que toda dor passa, e de que Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus e seus mensageiros, com certeza nos ajudarão a encontrar novos caminhos e novas oportunidades. E assim, agradecendo alegres as bênçãos que recebemos nesta noite, nós vamos nos despedindo, sentindo que a coragem, o bom ânimo e a fé estão presentes em nossos corações. Graças a Deus. Que assim seja.